Então vamos lá para mais um material dos 22 arcanos maiores do tarô, uma releitura do tarô mitológico. Bom, se você acabou de ouvir sobre o louco, então como personagem que chega para iniciar uma aventura aqui de grandes aprendizados, incorporar, né, humano, espiritual aqui nesse plano. E aí o próximo é o número 1. O arcano maior número 1 no tarô mitológico é o mago. E o mago é uma representação do guia interior, da sabedoria que todos, e o louco também, já possuem. E é muito engraçado porque ele é o número 1, né, do tarô, o louco é o 0, o mago é o 1. E depois ele vai aparecer novamente lá no final dessa jornada de 22, na carta 21, antes do mundo. Então, antes que o louco conclua toda a sua jornada, Hermes, o mensageiro dos deuses, que é o mago, aparece novamente com mais umas informações, mas vai ficar lá para o final. Então, por enquanto, o mago vem com uma representação, inclusive jovial. Ele é o mensageiro dos deuses, né? Então ele também é um semideus, e ele fica entre sombras e luz, né? Entre submundo e campo de espiritualidade. E na verdade ele é um apaixonado por esse plano terrestre, onde os elementos, os 4 elementos, existem manifestados: água, terra, fogo e ar. Então é o mago, esse princípio da sabedoria que misturou todos esses elementos e que domina a sabedoria de todos esses elementos. Então, ele é o mágico que lida com água, ele entende o fogo, ele consegue ouvir os sussurros do vento e ele percebe a linguagem da terra. Então, ele tem o domínio dos 4 elementos. E, mais do que isso, como ele é o mensageiro dos deuses, para o louco, primeiro que ele só se apresenta para o louco assim que o louco já deu seu salto de fé, lembra lá no outro material? Só quando o louco já salta, já confia que ele vai enfrentar sozinho desafios e que ele vai ter a sua jornada, aí é que Hermes se apresenta para louco, né? Como o guia que vai colaborar com o crescimento, com a evolução dele durante a trajetória. E é muito interessante porque ele, no tarô mitológico, ele é muito contrário, assim, sabe? Os modelos perfeitinhos, né? Se você imaginar um mago, assim, no seu laboratório, seja lá em que época, tudo correto, tudo... Não é nada disso. O Hermes do tarô mitológico, ele é meio fanfarrão, assim, sabe? Ele é astuto, ele usa os recursos que ele tem para trazer as lições, então às vezes ele trapaceia, às vezes ele cria conflitos, confusões, tudo para que o indivíduo, né, no caso nós, ou o louco, possamos descobrir que a resposta correta nunca virá do mundo externo, e sim do mundo interno. Por isso que o mago é essa representação do guia interior, que domina os 4 elementos, que são a própria composição de um corpo físico: terra, fogo, água e ar, né? Já começa por aí, bem, né? Interessante essa figura. E na carta, na lâmina, nesse tarô da releitura aqui do trabalho, ele aparece numa encruzilhada de caminhos. Então ele está no centro de um lugar na terra, diante de uma pedra com representações dos 4 elementos, né? Tem um caduceu, uma espada, uma moeda e uma copa com água. E ele aponta com o seu lado esquerdo para cima e com o seu lado direito do corpo para baixo. Simbolicamente, né, apontando as direções em cima e embaixo, como em cima e embaixo, as ações no plano físico, na Terra, necessárias com a força de Áries, que é um signo de mago também, e com essa guiança, que inclusive a águia também representa para o louco, que aponta o caminho da orientação mais espiritual, mais sutil, de outras dimensões, que não aqui na Terra. Então ele tem essas representações, ele traz também seu manto vermelho, representando esse caminho da vida aqui,
o negro do cabelo, representando as sombras de cada indivíduo e a importância de termos as sombras. E particularmente, assim, sabe, cada vez que a gente olha a lâmina, a gente acaba tendo umas visões da própria vida, né, da própria história da gente, assim, lembrando de coisas que a gente viveu, mas me traz muito essa informação da encruzilhada como os caminhos das direções também, né, que a gente percorre ao longo da vida, de sermos crianças, jovens, adultos e anciões, as 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, é muito rico na simbologia, claro, você já deve saber, se você é estudante de tarô, imagino que sim, né? Você não tá aqui muito assim aleatório. E se tiver também, muito bem-vindo. Vai ter muita coisa interessante aqui para você incorporar na própria vida e jornada. Mas dizer que sim, o mago ele é um guia, a representação do guia interior. E outra coisa que eu queria contar para vocês, que me lembrei quando eu peguei hoje a lâmina para fazer esse áudio, é que tem alguns personagens em outras culturas, por exemplo, para os índios norte-americanos, tem uma região, uma tribo, um povo que acredita nos raiocas, né? Que são como espíritos trapaceiros que também são professores, né? Representações da natureza, assim, de alguns animais também, mas representando essa esperteza sapeca, assim, sabe? Que apronta, que cria situações, que deixa uma pedra pra gente cair na frente de todo mundo e alguém rir da gente, sabe? Pra gente compreender as lições com relação ao self, né? Esse medo da exposição, essa vaidade tola humana que a gente vai aos poucos, né? Trabalhando. E então o mago, ele é parecido com esse trickster, né? Esse palhaço que brinca, que cria situações constrangedoras, mas apenas para mostrar quem é o louco, quem é o indivíduo, quem nós somos de verdade, né? Que não só um personagem andando por aí, exibido porque tem posses, ou que tem inteligência, ou que sei lá o que, né? Então, o mago, ele vai ser esse professor especial que já de largada, né, convida o louco para que ele fique atento, né? Porque ao longo do caminho o mago vai trazer as situações necessárias para que o louco entenda o que veio fazer aqui. Ok? Então é isso, minha gente. Mais esse material aqui para vocês, espero que tenha colaborado um pouquinho com seus estudos, que tenha vindo algum insight aí que colabore, tá bom? Um abraço, até o próximo material.